Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel. Sétima parte da Parashá Baalot Bamidbar, Números, capítulo 11, a partir do versículo 30. O povo se revoltou contra Deus, procurando pretexto para se revoltar contra as leis dadas em Sinai. E arrumaram desculpas para se queixar. Uma delas foi: não temos mais carne, tínhamos alimentos diversificados no Egito, e aqui não temos. Pediram carne, apesar que tinham animais para bater, mas queriam que Deus fornecesse milagrosamente carne. E Deus já avisou que eles iam morrer com o resultado dessa revolta. A dádiva, junto com a praga que acompanhava ela, não realizou-se, e até os justos todos se entraram em suas casas, suas tendas. Então Moshe e os anciãos de Israel se juntaram, se espalharam e foram para suas tendas. E depois Deus fez soprar um vento vindo da direção do mar, trazendo codornizes, que são aves gordurosas, do mar em direção ao acampamento de Israel. E preenchiam todo o ambiente, o caminho de caminhar, um dia de caminhada em volta do acampamento. E ficavam sobrevoando, ficavam parados no ar, na altura do peito de uma pessoa, para que nem precise se esforçar e se curvar para juntar eles do chão. Então estavam flutuando ali, estavam sobrevoando numa altura confortável para catar eles do ar. E o povo, aquele que reclamou, se ocupou com isso todo aquele dia, toda a noite seguinte, todo o dia seguinte, quer dizer, 2 dias e uma noite no meio, juntando codornizes. O que menos juntou, os mais preguiçosos, ou com defeito físico, juntaram no mínimo 10 amontoados de codornizes. E começaram a processar eles, espalhar eles em volta do acampamento, secar eles, ou preparar eles. A pessoa não conseguia, porém, morder essa carne, até que morria entre os perversos. E os justos, como explicamos ontem, podiam ter o mérito que segurasse a condenação por 1 mês, mas não mais do que isso. Deus feriu no povo uma ferida muito grande, quer dizer, eles tiveram o que eles pediram, e junto com isso a punição imediata, fulminante. E aquele lugar foi denominado a sepultura do desejo, porque ali sepultou-se o povo, aquele que desejou aquela carne. Nesse local o povo viajou o acampamento, junto com a nuvem sagrada de Deus, viajaram, depois do passar os dias ali, para o lugar chamado Hatzerot. E eles pararam em Hatzerot. E agora precisamos voltar um pouco para a parte da semana passada, dos dias passados, que Moshe juntou novos líderes para o povo. Falamos que os antigos líderes morreram numa revolta, onde veio o fogo celestial. E Deus disse a Moshe juntar sortear outros 70 líderes. E 2 deles não foram chamados, mas não se apresentaram ali na hora de se profetizar junto com Moshe. E a profecia veio para eles enquanto ainda estavam no acampamento. E ali houve um tumulto, eles falavam profetizavam que Moshe ia morrer, e que Josué seria quem vai trazer o povo a Israel. E alguns queriam que eles fossem presos por isso, e Moshe disse que não fizeram nada de errado e podem ficar libertados, como sempre. Porém, a Miriam, a irmã de Moshe, estava naquele momento com sua cunhada, esposa de Moshe, Tzipora. Tzipora viu esses profetizando e disse o seguinte: coitadas das mulheres desses homens, se eles vão se tornar profetas, então os seus maridos vão
se afastar delas e não mais se juntar com elas na união matrimonial, no matrimônio, união corporal, para que não estejam em estado de impureza. Lembrando que o sêmen, ele impurifica por um dia. Se a pessoa precisa ser profeta constante, então ele não pode estar em estado de impureza. Por isso Moshe não podia mais se juntar com sua esposa a partir do momento que ficou definido como um profeta constante, com relacionamento imediato com Deus. Então a Tzipporá, a cunhada de Miriam, a esposa de Moshe, falou isso aqui para sua cunhada Miriam: coitado das mulheres desses homens. E dali Miriam soube que Moshe se afastou de sua esposa. Era uma coisa privativa deles, mas vazou a informação. Então, depois de alguns dias, Miriam criticou Moshe perante Aaron, seu irmão. Aaron, o sumo sacerdote. Então Miriam e Aaron estavam criticando Moshe por ter divorciado, ou seja, por ter se afastado de sua mulher, que era linda, de linda feição, e elogiaram ela, dizendo: veja, essa mulher é tão bonita, fisicamente bonita, espiritualmente seus atos são refinados, e ele se afastou dela, largou ela, ou divorciou ela. Não está claramente se divorciou, fez formalmente ou só se afastou, mas de qualquer maneira, não mais teve com ela. E ela não estava feliz com isso, a Tzipporá. Mas não tinha outra, foi a necessidade, para o bem-estar do povo, poder ter um profeta constante. Então Moshe e Aaron estavam criticando Moshe, dizendo: será que somente ele é profeta? Nós também somos profetas. E nós não se afastamos de nossos parceiros. E Deus é onisciente e soube dessa crítica. E o homem Moshe era o homem mais muito humilde, mais que qualquer pessoa que caminha sobre a face da terra. Ou seja, ele não iria reagir, não iria se ofender, e jamais se afastou dela por orgulho. Quer dizer, Deus afirma aqui. Ele estava achando que ele se afastou dela por orgulho. Não é mais da honra dele se juntar com a sua esposa, a partir de se tornar o líder, o profeta, o rei. E Deus atesta: não, o homem Moisés é muito humilde e jamais ofenderia alguém se não fosse por ordem divina. Então Deus se revelou imediatamente a Moshe, a Aaron e a Miriam. E disse: vão vocês três para a tenda da comunhão, para o tabernáculo. E foram os três. E isso foi uma punição para Miriam e Aaron, porque os dois estavam justamente naquele dia, depois de ter se unido com seus parceiros na noite anterior, Aaron com sua esposa e Miriam com seu marido, e estavam impuros. E vinha a profecia, tinha que ir para o tabernáculo, não podia entrar lá com impureza. Então Deus ordenou, eles estavam começando a se agitar, estavam gritando: onde que eu vou encontrar água? Onde é que tem água? Isso para eles entenderem que foi bom que Moshe se afastou da mulher, da sua mulher, porque já que a revelação divina vem para ele sempre, ele tem que estar sempre pronto para receber a profecia. De qualquer maneira, os dois foram ali e baixou a revelação divina na imagem do pilar de nuvem, na abertura da tenda. E ele chamou Aaron e Miriam, e os dois se aproximaram em direção à voz. E com isso afastou ele de Moshe, porque ele ia elogiar Moshe. E uma das coisas que aprende na Torá é que você não elogia a pessoa na sua presença. Pode elogiar uma pessoa na sua presença, parte do seu elogio, mas não todo o elogio. E também para ele não ouvir a bronca, né? A surra que vai receber o Aaron. E Deus disse: escutem, por favor, o que eu estou lhe dizendo. Se vocês terão profecia,
Se Deus, se eu Deus, vou me mostrar a vocês na profecia, vocês verão a mim numa imagem nebulosa, no sonho, uma visão que exige interpretação, uma metáfora que exige interpretação, não é uma visão clara. E realmente, como diz o Maimônides, todos os profetas, quando veem a profecia, se assustam, se abalam, e a visão que eles têm já vem com uma interpretação embutida, mas exige interpretação, eles não têm uma visão clara. Não tem ali uma mensagem clara em língua humana, faça isso, aquilo. Tem ali, quer dizer, às vezes, talvez você tenha uma voz, mas de qualquer maneira a visão profética inclui nela a sensação do profeta dele ser pequeno, dele ser afastado da revelação divina. E anula ele, por isso que ele fica abalado, enfraquecido, fragilizado fisicamente. Disse Deus agora: saibam que como eu servo Moshe é diferente. Em toda a minha casa ele é fiel, confiável. Boca a boca falo com ele, uma imagem sem metáforas, sem parábolas, sem nebulosidade. E a imagem de Deus ele enxerga como assim imagem? Deus não tem imagem. Mas aquilo que dá para compreender de Deus, ele compreende e com maestria melhor que qualquer outra pessoa. Aquilo que em outro momento ele pediu, ver a imagem de Deus, Deus disse: você não poderá ver minha imagem, senão você não me verá homem e viverá. Mas ele viu alguma coisa que ninguém mais no mundo tinha visto. Não era a essência, porque a essência não tem como enxergar. Mas ele entendeu de Deus, a grandeza de Deus, alguma coisa maior do que qualquer outra pessoa tinha compreendido. E como vocês não temem falar sobre meu servo Moshe, ou seja, eu profetizo ele de forma inédita, então ele precisa estar constantemente ligado e por isso não pode se purificar e juntar-se com sua esposa. E ainda mais, quando fala que meu servo Moshe, por ele ser Moshe já tem suas qualidades, por ser meu servo também tem que ter as suas qualidades. Vocês tinham que dizer o seguinte: Deus, que é nosso rei, não ama esse homem de graça. Se Deus escolheu Moshe, vai ver que tem lá uma qualidade especial. Vocês dizem que ele é orgulhoso. Se Deus ama ele e aproximou ele, deve ter ali alguma coisa maior. E se vocês vão sugerir que eu não conheço os hábitos dele, essa é a pior revolta, dizendo que Deus não é onisciente, não sabe tudo. Em resumo, como vocês não temem falar sobre Moshe? E Deus se enfureceu com eles e foi-se sobre deles a profecia com um gesto de excomungação. Quer dizer, não quis mais considerar eles profecia. A nuvem saiu de cima da tenda e eis que Miriam estava leprosa. Então Arão chegou a Moshe e disse: por favor, meu senhor, não siga nos condenando, não nos condene por nós ter feito a tolice e o pecado de te criticar. Por favor, reze para que essa nossa irmã não tenha que se afastar de nós e ser excomungada, pois porque sua carne está como morta a partir da lepra. Que não seja que nem o morto, que metade do seu corpo está morto. Reza sobre ela para que ela se cure. E Moshe clamou a Deus e disse: Deus poderoso, por favor, cure a ela. Uma oração breve, para que ninguém diga que por sua irmã ele reza mais do que sobre outros. Arão disse para ele outra coisa também: se ela ficar leprosa, nós não vamos ter como fazer a lei da lepra, porque eu sou parente e parentes não podem ver, e outros 40 no mundo não existiam. Ainda não evoluiu a família de Arão, então
Havia poucos Kohanim, e todos eles eram parentes imediatos de Miriam, não podiam avaliar a sua lepra. Então reza para que Deus cure ela sozinho. E Deus disse a Moshe, mesmo que fosse uma filha que despreza o seu pai, e o pai cospe na cara dela, ou seja, o pai fica zangado com ela, não é que ela fica 7 dias longe e depois ela aparece de volta para pedir desculpa. Muito mais ainda com Deus, comigo Deus, ela deveria estar mais tempo ainda afastada até poder voltar e pedir desculpas. De qualquer maneira, que fique 7 dias fora do acampamento e depois ela vai se curar. E Miriam se fechou fora do acampamento, se isolou por 7 dias, mas o povo aguardou e esperou ela até ela se curar. E somente depois o povo viajou de Hatzilot e estacionou no deserto de Paran. E esse mérito do povo esperar ela foi a recompensa dela por ter esperado ao lado da arca de Moshe, no Egito ainda, para ver o que vai acontecer com ele. E lá ela recomendou a mãe dela, a Yocheved, como amamentadora para a filha de Faraó, que tirou Moshe do rio, toda aquela história que aconteceu no Egito. Por mérito de Miriam se ajudar a salvar Moshe, aqui o povo esperou para ela enquanto ela estava enferma e excomungada por uma semana. Até que a porção desse Shabbat.